Hoje o assunto é gordura, vilã ou mocinho? Meu nome é Luana Flores, nutricionista funcional, e hoje a gente vai desvendar tudo sobre esse assunto tão polêmico, que são as gorduras no nosso organismo. Bem, muito tempo se falou mal de gordura, porque afinal de contas, todo o excesso faz mal. Então o problema não é a gordura, o problema é o excesso. Quando a gente tem excesso de gordura dentro do nosso organismo, a gente aumenta a produção de substâncias inflamatórias que dizem para o nosso organismo que querem sinalizar a sobrecarga, dizer, ei, as coisas não estão indo bem, precisa parar, precisa diminuir. Então, o objetivo dessas substâncias inflamatórias é avisar o organismo que está em sobrecarga. Só que essas interleucinas inflamatórias, que é a gordura, que o excesso de gordura gera no nosso organismo, leva a um aumento maior ainda dessa inflamação e uma sobrecarga maior ainda orgânica. E dito isso, a gente pode entender que então o excesso de gordura foi o que deixou por muito tempo a gordura sendo o vilão, quando na verdade ela não tem nada de vilã. Na verdade, a gordura é parte estrutural do nosso organismo. Todas as membranas plasmáticas, o invólucro de todos os bilhões de células que a gente tem no organismo, é feito de gordura, de fosfolipídio, que é um tipo de gordura. E isso é necessário para a nossa vida. É necessário que a gente tenha um tanto também de gordura circulante que não seja demais para entupir as nossas artérias, o nosso coração. Mas faz parte, o triglicerídeo, que é um tipo de gordura que anda no nosso sangue, faz parte que a gente tenha ele e ele é importante. A gordura também é muito importante para formações de hormônios sexuais, de hormônios neurotransmissores do nosso cérebro e de hormônios de anti-aging dentro do nosso organismo, anti-envelhecimento, que aumentam o reparo do nosso organismo durante a noite de sono, que faz com que as nossas estruturas continuem íntegras. A gordura também é responsável por diminuir o dano da oxidação, oxidação da vida, oxidação dos maus tratos que a gente faz com a gente mesmo nas nossas células, tá? Então é importante essa gordura para proteção das nossas células, inclusive por isso que o invólucro de todas as células do nosso organismo é feito de gordura. Mas a questão sempre é o uso que o ser humano faz com o que a gente tem. O excesso de gordura gera dano e inflamação dentro do organismo, gera problemas cardíacos e inclusive pode nos levar a um diabetes, não só o excesso de glicose, mas o excesso de gordura pode levar a uma resistência à insulina e aumento de glicose no sangue e um diabetes. Mas o excesso, vamos entender que a gordura é necessário e que até 30% da nossa alimentação diária pode ser em gordura. É sim. E de 30% da nossa alimentação que pode e deve ser em gordura, 30% desses 30% de gordura pode ser em gorduras saturadas, que a gente precisa para as nossas estruturas orgânicas e questões hormonais. Não temos testosterona, não temos hormônios femininos o suficiente se não tivermos ingestão de gorduras. Vitamina A, D, E e K dependem de gordura para entrar dentro do nosso organismo, é comendo gordura que a gente ingere essas vitaminas, mas vitamina D não é do sol, Luana, assim, o sol incide sobre a pele e estimula uma enzima que transforma a nossa gordura em quê? Em vitamina D. Então, a vitamina D é gordurosa, é uma gordura. Então, muito importante, de qualquer maneira, os alimentos gordurosos, seja pela vitamina D que vem junto com o sol, ou a vitamina A, vitamina K, vitamina E, que vem diretamente através dos alimentos. E como eu falei, a gente precisa também das gorduras saturadas para as nossas estruturas celulares. E nessas gorduras saturadas a gente tem bastante quantidade de vitaminas também, isso é muito importante. Então a gente não pode ter excesso para que não entupa nossas artérias, nosso sistema vascular, não sobrecarregue nosso coração, mas a gente precisa
de gordura para o equilíbrio das nossas estruturas celulares, do nosso metabolismo, para as nossas questões hormonais e inclusive para a nossa imunidade também. Vitamina D, que vem de alimentos gordurosos, é a grande responsável entre todas as vitaminas pela estimulação de produção de células de defesa e manutenção das nossas defesas de forma a contento para que a gente não deixe que um invasor tome conta do nosso organismo. Então é muito importante que a gente entenda a necessidade de gordura. Não é só sobre isso. Gorduras de boa qualidade também alimentam o nosso intestino, alimentam a nossa microbiota intestinal, para que a gente tenha melhor absorção de macro e de micronutrientes, melhor absorção de outras vitaminas, minerais, antioxidantes. Grandes antioxidantes dependem de gordura para ser absorvido e usado dentro da célula, então isso é muito importante. A nossa microbiota intestinal é super importante para o equilíbrio de todo o nosso organismo, funcionamento orgânico, não só para o intestino em si, mas para o intestino também, para um bom funcionamento intestinal e para que a gente não tenha um intestino disbiótico com aumento de inflamação. Nós precisamos de gorduras de boa qualidade para alimentar também essa microbiota intestinal, essa flora. E não só a flora microbiota intestinal, a gente tem microbiota em todo o nosso organismo, em todos os nossos órgãos, em todos os nossos sistemas. E além disso tudo, no cérebro também temos microbiota. Mas o cérebro vai muito além disso. Quando a gente fala em cérebro, a gente tem que falar em gordura também. O cérebro é um grande peixinho de proteína num aquário de gordura, com um monte de gordura em volta que é super necessário para o andamento desse cérebro, para a passagem de informação neurônio a neurônio, para que a gente faça raciocínio lógico, para que a gente tenha acuidade cerebral, para que a gente tenha memorização. Então é muito importante uma alimentação com gorduras o suficiente, de boa qualidade, para que a gente tenha um cérebro funcionando ao longo da vida, tenha melhor performance, qualidade de vida e saúde, já que a cabeça está em cima do pescoço porque manda no funcionamento, inclusive, do nosso corpo. Então, o cérebro precisa ser muito bem cuidado e para isso ele precisa de gorduras o suficiente no dia, para que ele funcione e também para que haja reparo suficiente de todas as estruturas e ele consiga fazer o reparo necessário para um bom funcionamento no dia seguinte. Outra questão muito pertinente e importante é que gorduras de boa qualidade aumentam algumas enzimas produzidas no intestino que, por sua vez, essas enzimas vão aumentar a produção de neurotransmissores no cérebro, ou aumentar a produção desses neurotransmissores no próprio intestino, que vai ganhar a corrente sanguínea e ir para o cérebro para ser ativado. Então, assim, ou esses neurotransmissores são produzidos no cérebro, mas a partir de um intestino funcionando bem que recebe gorduras de boa qualidade, ou esses neurotransmissores podem ser produzidos no próprio intestino. E a gente está falando de leptina, que é um hormônio de saciedade muito importante. Então, a gordura, ela não dá saciedade somente mecânica, porque ela é mais pesada e porque ela tem maior quantidade de calorias. Sim, ela é bastante calórica, mas sim porque ela melhora bioquimicamente a produção de neurohormônios de saciedade. Então, ter a quantidade certa de gordura na nossa alimentação é essencial para que a gente emagreça, para que a gente tenha uma relação boa com a alimentação, para que a gente não tenha distúrbios alimentares, é muito importante, crises de compulsão, problemas alimentares vêm de uma demanda baixa de ingestão de gorduras ou de muito déficit calórico também, entre outras questões, obviamente. Mas a gordura é muito importante para que a gente tenha essa organização entre fome e saciedade e a gente tenha uma alimentação equilibrada, uma boa relação com a comida ao longo da vida.
Então, já vimos que ela faz parte da imunidade, que ela faz parte da renovação celular, das nossas estruturas celulares, que ela faz parte do nosso funcionamento cerebral, que ela faz parte dos nossos neurotransmissores para que a gente tenha uma boa qualidade de vida e felicidade, bons pensamentos, assim como também tem a saciedade e uma boa relação com a alimentação, assim como uma boa relação com a vida, para que o intestino funcione bem, para que a gente tenha energia, porque a gordura, ela tem muita energia, mas não vamos pensar só em caloria. Claro que a gente está falando de algo mais calórico. Uma grama de gordura tem 9 calorias, enquanto uma grama de carboidrato tem 4. Mas não é sobre calorias só. As calorias são importantes, a matemática é importante, mas a bioquímica é essencial. Então a gente não pode deixar de considerar a bioquímica e o equilíbrio do organismo e de todas as nossas estruturas orgânicas, metabólicas e hormonais, que a gordura faz parte desse equilíbrio, dessa formação e dessa manutenção dentro do nosso organismo. Certo? Então, equilíbrio sempre é o que a gente precisa, até 30% do dia pode ser em gordura. Em alguns períodos a gente pode até exacerbar essa quantidade, tá? Como na dieta cetogênica, que é feita à base de proteína com gordura. Sempre na cetogênica precisa ter proteína junto com a gordura, para que a proteína não vire carboidrato no fígado e a gente use como energia realmente só a gordura. E fique com a insulina bem baixa, aumente os corpos cetônicos, mas daí é outro vídeo essa questão de falar sobre dieta cetogênica. A questão é que é a base de gordura com proteína e a gente come bem mais do que 30% no dia, mas eu realmente indico a cetogênica por períodos curtos, para performance de emagrecimento, para melhora dos neurotransmissores e melhora da nossa relação, diminuição de compulsão alimentar, melhora da nossa relação com a alimentação. Agora, como estratégia de vida, saúde, health lifestyle, com certeza até 30% de gordura no dia, escolhendo gorduras de boa qualidade, que desses 30% não ultrapasse 30% em gordura saturada. Esse é o ideal para a gente manter a saúde e a longevidade. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.